Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês os métodos radiográficos de localização. São aqueles métodos que vocês vão utilizar para localizar um dente ou uma raiz. Nós sabemos que a radiografia ela é feita em 2D. Isso significa que eu só consigo ver de um dente a sua mesial e a sua distal. Eu não consigo ver a vestibular e a lingual. Por quê? Porque elas se apresentam sobrepostas numa radiografia 2D. Então, nós utilizamos esses métodos radiográficos de localização para determinar quais são as raízes que estão por vestibular ou que estão por palatino, ou no caso de eu ter um dente incluso, para poder me mostrar qual dente se apresenta por vestibular e qual dente se apresenta por palatino. Então, muitas especialidades utilizam os métodos de localização, principalmente a cirurgia para localização de dentes inclusos e a endodontia para localização de raízes, para saber qual raiz você está fazendo a odontometria na radiografia. Porque se você não utilizar um método de localização, você não vai saber qual raiz que se apresenta ali naquela radiografia. São acessíveis a todos os cirurgiões dentistas, então eu tendo apenas 2 filmes radiográficos, eu consigo fazer esse tipo de exame. E todas as outras disciplinas também podem utilizar quando necessário. Qual que é o seu custo-benefício? É muito bom, porque qualquer pessoa pode realizar, eu não preciso de um equipamento especial, posso fazer com filmes radiográficos convencionais, então qualquer cirurgião dentista pode realizar esse tipo de exame. E quais são os métodos radiográficos de localização? Prestem muito bem atenção que eu tenho alguns detalhes aqui. Os métodos de localização são os métodos de Clark, Miller-Winter e Donovan. São os 3 métodos de localização. O método de Parma e Lemaster são métodos de visualização, apenas para visualizar melhor uma raiz. Não é para localizar a raiz. Então, não é para dizer se a raiz está por vestibular ou está por lingual. É apenas para melhorar a sua visualização. O método estereoscópico, eu só vou mencionar aqui para vocês, é um método que você utiliza 2 radiografias com angulação de aproximadamente 6 graus, mas assim, por exemplo, dentistas estrábicos, né, que tem alguma convergência ou divergência das pupilas, não consegue visualizar apenas com essas 2 radiografias. Então, por isso, eu só vou comentar aqui com vocês, eu não vou mostrar este método de localização. E a associação de técnicas, por exemplo, se vocês têm aparelhos extrabucais ou se você tem um filme oclusal, você pode associar uma técnica lateral com uma frontal para localizar algum objeto. O método de Clark, que é o método mais utilizado por vocês, principalmente no caso da endodontia. Ele parte do princípio da paralaxe. O que é o princípio da paralaxe? É aquele onde os objetos que se encontram em uma linha reta, sobrepostos, se o observador deslocar-se para a direita ou para a esquerda, notará que um dos referidos objetos irá se deslocar em direção contrária àquela realizada pelo observador e o outro acompanhará o objeto na direção do desvio. Então, quando eu vou explicar esse princípio da paralaxe, eu sempre relaciono um passageiro dirigindo um carro e um poste e a lua. Eu acho que fica mais fácil de exemplificar. Então,
vocês imaginem que vocês estão andando de carro. Vocês estão indo em direção em linha reta e vocês olham pela janela do carro. Vocês estão indo para frente. Quando vocês olham para o poste ele se apresenta mais próximo de vocês, porque ele está ali na rua, logo ali na calçada. Quando vocês estão indo para frente, qual que é a impressão que vocês têm quando vocês olham para a janela? Que o poste está caminhando em sentido contrário à direção de vocês. Só que quando você olha para a lua, lá em cima, no céu, vocês estão indo em linha reta, né? O que dá a impressão? Que a lua está acompanhando a mesma direção que a sua. Então, que ela está indo junto com você. Você não deixa de ver a lua. Já o poste, você deixa de ver o poste. Então, esse é o princípio da paralaxe. O objeto que estiver mais próximo do observador vai ir em direção contrária ao movimento que o observador fez. E o objeto que estiver mais longe do observador vai se dirigir para a mesma direção que esse observador. Então, por exemplo, eu vou tirar uma radiografia do meu primeiro premolar. E eu desviei o meu feixe de raio-x para mesial. Se eu desviei o meu feixe de raio-x para mesial, o meu observador se movimentou para mesial. Tá. Quando eu fizer essa radiografia, a raiz que vai acompanhar o movimento, que vai aparecer na mesial, vai ser a que está mais distante do feixe do raio-x. Então, a raiz que vai aparecer primeiro é a raiz palatina, porque ela está mais distante do feixe raio-x. No caso, o mais distante do observador é a Lua. Então, se eu desviei para mesial, a raiz que vai aparecer na mesial é a palatina. E a que vai aparecer na distal vai ser a vestibular, porque se eu desviei para mesial, a que está mais próxima do observador, que está mais próximo do raio-x, vai aparecer em sentido contrário do movimento do raio-x. Então, é isso daqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu fiz um desvio aqui para mesial. Observem que na radiografia normal, quando eu tiro a radiografia direcionada para esse premolar, o que vai aparecer? Tanto a imagem vestibular quanto a imagem que está por palatino, elas vão aparecer sobrepostas. Mas aqui eu fiz um desvio para mesial. Qual raiz que vai aparecer, qual objeto que vai aparecer primeiro? O objeto que está por palatino, o objeto que está mais distante. Porque se o meu desvio foi para mesial, o objeto que está mais distante vai aparecer por mesial. E o objeto que está mais próximo do raio-x, essa linha verde, ele está mais próximo do observador, vai se deslocar em sentido contrário. Então, se eu desviei o meu raio-x para mesial, ele vai aparecer na distal. Aqui, novamente, nesse outro desenho, eu desviei o meu feixe raio-x para distal. Então, o meu observador se deslocou para distal. Qual o objeto que vai aparecer na distal? O que tiver mais longe do observador. O que tiver na direção dessa linha azul, que está mais distante do observador. Então, se eu desviei para distal, o objeto que vai aparecer na distal é essa circunferência. Se eu desviei para distal, o objeto que tiver mais próximo do observador, nesse caso é esse quadrado, ele vai em sentido contrário. Se eu desviei para distal, ele vai aparecer na mesial.
Vamos continuar. Então, qual a indicação desse método? Para localizar dentes inclusos, para eu ver se esse dente está por vestibular ou lingual, para dissociar condutos raízes, que é naquele caso que eu falei para vocês, que vocês vão fazer uma odontometria, e eu quero saber se eu estou dentro do conduto vestibular ou se eu estou dentro do conduto palatino. Eu utilizo sempre a técnica de Clark para eu saber em qual que eu estou. Para a localização de processos patológicos, muitas vezes eu tenho um odontoma, eu tenho uma condensação óssea e eu penso em tirar essa condensação. Então, eu tenho que saber se ela está por vestibular ou por palatino, eu utilizo o método de Clark. E para localizar fraturas de dentes ou presença de corpos estranhos. Como nós não temos muita habilidade em radiografar, o que a gente pode fazer? O filme que a gente vai utilizar na posição convencional, a gente não faz marcação nenhuma. Mas o filme que a gente vai fazer o desvio, o que a gente faz? A gente coloca uma bolinha com aquela lâmina de chumbo que tem dentro do filme. Eu faço uma bolinha e colo com um durex. Por quê? Porque aqui está mostrando que o meu desvio vai ser para distal, por exemplo. Então, eu coloco aqui esse filme no dente 14. Se eu colocar no dente 14, essa bolinha vai estar na distal. E aí, está me indicando que o desvio que eu vou fazer deve ser para a distal. Então, muitas vezes fica difícil de eu visualizar na radiografia para que lado foi feito o desvio. Então, a gente utiliza esse artifício dessa bolinha de chumbo para ficar mais fácil da gente descobrir para onde que foi realizado o desvio e a gente acertar. Por quê? Porque se eu considero o desvio errado, eu também vou localizar o dente na posição errada. Eu tenho que ter certeza para onde foi esse desvio. Então, aqui, fiz uma radiografia normal, né? E aqui eu fiz com um desvio para mesial, nesse caso, né, para distal do dente 21. Então, se eu fiz para distal, a minha bolinha de chumbo está aqui na distal. Então, eu sei para que lado que foi realizado esse desvio. Eu posso fazer também utilizando o localizador, né, para ficar mais fácil, para a angulação sair perfeita. E quando eu utilizo o localizador, eu posso fazer o desvio utilizando o localizador para me dar parâmetro. Então, nesse caso, o feixe raio-x deveria estar centralizado aqui. Mas não, eu fiz um desvio aqui para distal. E lá no meu filme radiográfico eu tenho uma bolinha de chumbo marcando para que lado foi esse desvio. Então, observem aqui, essa bolinha de chumbo está indicando que esse desvio foi para distal. Então, eu sei que o feixe raio-x se deslocou para distal. Essa é uma radiografia normal, que eu não fiz desvio nenhum. O que eu tenho que prestar atenção? Olha aqui, eu tenho o dente 12. O dente 12 está aqui. A raiz dele está aqui e o dente 13 tem parte da coroa recobrindo parte dessa região apical do dente 12. Quando eu fiz esse desvio para distal, o que aconteceu? O canino deixou de cobrir essa região apical. Então, significa que esse canino foi também para distal. Se ele foi para distal, ele acompanhou o movimento do observador, é aquilo que eu comentei com vocês. Eu estou andando de carro, o que vai me acompanhar? A lua ou o poste? Então, o que vai me acompanhar é a lua. E a lua, ela está mais distante do observador. Então, nesse caso, se eu desviei para distal e o meu canino também foi para distal, significa que ele está mais longe do feixe de raio-x.
Para ele estar mais longe do feixe de raio-x, ele tem que estar por palatino. Então, eu consigo descobrir que esse canino está por palatino. Quando que ele estaria por vestibular? Se no caso, esse canino recobrisse toda a região apical do dente 12. Se ele recobrisse toda a região apical do dente 12, ele estaria indo em sentido contrário ao movimento que eu fiz. Aqui eu movimentei o meu feixe de raio-x para distal. Se eu movimentei para distal e ele recobriu toda a raiz e veio para mesial, ele está mais próximo do observador, então ele está por vestibular. É o caso, eu andando de carro e tenho poste. O poste está se deslocando no sentido contrário ao meu carro. Se ele está se deslocando ao sentido contrário, significa que ele está mais próximo do observador. Mais próximo do feixe de raio-x para a gente é a vestibular. Nesse caso aqui, eu tenho 2 supranumerários. E esses 2 supranumerários eu vou ter que avaliar separadamente, porque eles podem estar em sentidos contrários. Eles podem estar um por vestibular e um por palatino. Então, observem esse supranumerário aqui. Eu fiz o desvio para esse lado. Quando eu fiz o desvio para esse lado, observem, eu tenho a raiz quase que recobrindo esse incisivo. Quando eu desloco para esse lado, o que me dá a impressão? Que esse dente acompanhou o movimento. Se ele acompanhou o movimento, ele deixou de recobrir a raiz do dente 21, significa que acompanhar o movimento significa que ele está por palatino. E aqui, nesse caso, ele está próximo da espinha nasal anterior e ele tem uma distância do dente 11. Quando eu desvio para esse lado, eu percebo que ele vem para mais próximo do dente 11. Então, esse supra também está por palatino. Tanto faz o desvio, vai me confirmar a mesma coisa. Então, se eu vim para os dentes acompanham o movimento também para distal, significa que o dente está mais longe. O que vocês observaram de diferente desse dente para esse dente? Que conforme eu mudo a angulação, eu percebo que eu visualizo mais esse dente. Se eu visualizo mais esse dente, significa que ele está no sentido vestíbulo palatino, tá? Então, esse dente ele pode estar mais por palatino, mas ele está atravessado, tá? Por causa de eu conseguir visualizar a maior totalidade dele. Olhem essas radiografias. Eu tenho esse supranumerário entre os pré-molares. Aqui está me dizendo que eu fiz um desvio para distal. Olha aqui, esse dente praticamente não recobre a raiz do dente 35. Quando eu venho para distal, a raiz passa a cobrir parte da raiz do 35. Se ela acompanhou o movimento, significa que esse supranumerário está por lingual, mais longe do observador. Quando acompanha, é o caso da pessoa que está dirigindo e da lua. Olha aqui nessa outra radiografia, o que eu tenho? Que o desvio foi feito novamente para distal, só que é o dente 45. Se eu vim para distal e ele recobriu parte do dente 45, significa que esse supranumerário também está por lingual.
Não é via de regra, mas em alguns casos, quando eu tenho do lado direito, eu tenho a mesma coisa do lado esquerdo. Mas não é via de regra, não é sempre. Então, vamos ver na endodontia como que eu vou conseguir visualizar isso. Então, eu fiz uma radiografia convencional e eu vou fazer uma odontometria. Então, se eu desviei o meu feixe de raio-x para cá, né, para minha direita, a primeira raiz que eu vou visualizar na minha direita vai ser a raiz que estiver mais longe do feixe de raio-x. Nesse caso, a raiz palatina. E a que eu vou visualizar na minha esquerda vai ser a raiz vestibular. Indiferente do lado que eu movimente, sempre vai acompanhar o movimento que eu fizer, vai ser a raiz mais distante, que é a raiz palatina, ou a raiz lingual. Então, a raiz palatina e a raiz lingual sempre acompanham o movimento de raio-x que vocês fizerem. E a raiz vestibular sempre vai no sentido contrário. Então, aqui, fiz uma radiografia, mas eu quero ver se os dois condutos estão preenchidos. O que eu fiz? Eu não fiz nenhuma marcação, mas o que vocês observam? Que o feixe raio-x foi desviado para mesial. Por que foi desviado para mesial? Porque estão aparecendo mais dentes na mesial. Está aparecendo o canino todo e está aparecendo parte do dente 12. Então, como o desvio foi para mesial, a raiz que vai aparecer na minha mesial, que vai acompanhar o movimento, é a raiz palatina. Então, essa é a raiz palatina e essa é a raiz vestibular. Então, eu sei que a raiz palatina é essa que acompanhou o meu movimento e a raiz vestibular é essa daqui. Nesse caso aqui, eu fiz o desvio para distal. Como eu sei que eu fiz o desvio para distal? Porque praticamente eu deixei de observar o dente 34. Então, se eu fiz o meu desvio para distal, o que eu sei? Que as raízes que aparecem aqui na distal são sempre as raízes linguais. Então, essa é a raiz distolingual e essa é a raiz mesiolingual. Essa daqui é a raiz distovestibular e essa é a raiz distovestibular. Então, a que aparece primeiro no mesmo lado do desvio que eu fiz, vão ser sempre as raízes linguais. Então, essa é a raiz lingual e esse é o conduto lingual. Método de Miller-Winter. É um método indicado para dentes inclusos inferiores, de preferência terceiros molares. Eu posso usar também para corpos estranhos no osso mandibular ou na região de tecido mole adjacente, ou localização de processos patológicos que estejam na vestibular ou lingual na região posterior da mandíbula. Então, como que eu faço o exame? Eu faço uma periapical normal e faço uma oclusal encostando o filme radiográfico na oclusal dos dentes. Observem, o feixe raio-x está perpendicular ao filme, então ele incide bem no centro do filme e aqui é uma periapical convencional. Então, esse é o método de Miller-Winter, que eu utilizo uma periapical e uma oclusal, ambos com filmes periapicais. Aqui mostrando no paciente, eu faço uma radiografia periapical convencional e depois eu faço uma oclusal, encostando o filme na oclusal dos dentes. Então, dá para o paciente morder e eu incido em 90 graus o feixe de raio-x. Qual que é o resultado radiográfico? Eu tenho uma periapical e tenho uma oclusal que vai me dizer se esse elemento está por vestibular ou lingual.
Mas qual que é o inconveniente desse método de Miller e Winter? Em alguns casos eu tenho corte da região radicular do dente, então eu não consigo visualizar a totalidade da raiz. Sendo assim, olha só, eu tenho aqui a periapical convencional e aqui a oclusal, só que eu não consigo visualizar a porção final da raiz. Aqui, com um corpo estranho, né? Eu tenho 2 implantes e eu tenho um corpo estranho que está por lingual. Então, eu faço uma radiografia oclusal para visualizar onde se encontra esse corpo estranho. Então, aquilo que eu comentei com vocês, no método de Miller-Winter, eu não consigo visualizar a totalidade da raiz no plano oclusal. Então, o que aconteceu? O método de Donovan veio para suprir o método de Miller-Winter. É uma modificação do método de Miller-Winter. Então, vocês vão ver em provas de concurso, até mesmo na prova de vocês, dizendo que o método de Donovan é uma modificação do método de Miller-Winter. E qual é a diferença? No método de Miller-Winter, na radiografia oclusal, eu não consigo ver toda a região apical do terceiro molar. No método de Donovan, eu consigo inclinar esse filme radiográfico para abranger a totalidade desse terceiro molar. Então, aqui em Miller-Winter, o paciente morde, né, ele oclui em cima do filme. Já no método de Donovan, o paciente tem que segurar com o indicador para poder posicionar esse filme e o feixe de raio-x, ao invés de incidir perpendicular aqui, ele vai incidir no ângulo da mandíbula. Então, olha aqui a modificação do método de Donovan. O paciente segura com o dedo o indicador e a gente incide o feixe de raio-x no ângulo da mandíbula do paciente. Então, qual que é a diferença? Miller-Winter, eu não consigo visualizar toda a raiz do dente e no método de Donovan, eu consigo visualizar até a região apical desse terceiro molar. Então, finalizamos os métodos de localização. Agora eu vou mostrar métodos de visualização. São métodos que me permitem visualizar as regiões apicais dos dentes de uma forma melhor, que é a convencional da bissetriz. Eu tenho o método de Parma. O método de Parma é para visualizar por inteiro o terceiro molar inferior. Então, ao invés de eu colocar o filme paralela à região oclusal, como eu faço na bissetriz, eu vou inclinar o filme dessa forma para poder visualizar a região apical do terceiro molar. Olha aqui, ao invés do filme terminar rente à região oclusal, eu inclino fazendo com que a ponta do filme fique direcionada para fora. Olha aqui. E uma outra ponta está lá dentro da boca do paciente. O filme fica inclinado ao invés de ficar paralela às oclusais dos molares. Então, esse método de Parma permite visualizar melhor a região apical do terceiro molar. Olha aqui a técnica periapical convencional e aqui eu consigo visualizar melhor esse terceiro molar. Mudando um pouquinho de assunto, olha só, eu tenho uma trinca nesse segundo molar, observem. Está bem evidente essa trinca nesse segundo molar. E o método de Lemaster? O método de Lemaster também é um método de visualização.
Então, eu coloco um rolete de algodão no filme para evitar a sobreposição do processo zigomático na raiz palatina dos molares superiores. Então, o método de Parma é utilizado para terceiros molares inferiores e o método de Lemaster é utilizado para molares superiores, para eu tirar a imagem radiopaca do processo zigomático de cima da raiz palatina do molar. Vocês vão utilizar muito para a visualização dessa raiz quando precisarem fazer uma odontometria dos molares. Então, vocês vão utilizar bastante na endodontia. Então, o método de Lemaster vocês têm que lembrar para utilizar na endodontia. Tanto o de Lemaster como o de Clark são muito importantes para a utilização diária na endodontia. Como que eu faço? Eu coloco um rolete de algodão aqui na região onde vai ficar os dentes, para deixar esse filme mais paralelo possível à boca, para ele não encurvar, tentando copiar, né, o palato do paciente. Então, eu tendo esse rolete de algodão, vai tentar deixar esse filme o mais paralelo possível. Observem aqui, olha o processo zigomático. Ele saiu totalmente de cima das raízes palatinas dos molares. Então, eu consigo visualizar melhor, consigo ver se essas raízes possuem lesão ou não. E as técnicas conjugadas? As técnicas conjugadas são técnicas que eu vou utilizar tentando fazer um 3D do paciente, né? Então, eu tenho os planos, né? Coronal, sagital e axial. Então, como que eu faço para melhor visualizar? Eu faço ou um plano coronal e um plano axial, ou eu faço um plano sagital e um plano coronal, ou eu faço um axial e um sagital. Qualquer utilização de dois planos vai permitir uma falsa visualização em 3D, mas vai permitir a localização de algum objeto. Como nesse caso aqui, eu tenho esses objetos que eu não sei em que posição eles estão, eu só consigo ver que está aqui na região da mandíbula e próximo ao colo da mandíbula, né? Nessa radiografia panorâmica. E quando eu faço uma lateral da cabeça e uma antero-posterior, eu consigo localizar que está nessa região de ramo de mandíbula e de colo de mandíbula e que um objeto está apenas em tecido mole e que o outro objeto está dentro do seio maxilar. Aqui eu quero localizar esse cisto. Eu tenho um cisto dentígero, é um cisto ligado a esse canino. A gente chama de cisto dentígero. Para localizar, o que a gente faz? Eu tenho ali a panorâmica e agora eu tenho a oclusal. Na panorâmica, eu consigo ver que está abrangendo a região de incisivo lateral e de canino. Mas aqui na oclusal eu consigo ver que vai até a linha média. Então, que esse cisto é muito maior do que aparenta ali na panorâmica. Aqui eu sei que esse incisivo ele está voltado para mim, só que eu não sei exatamente se ele está com a coroa por vestibular ou se essa coroa está por palatino. E fazendo uma lateral da cabeça, eu consigo visualizar que essa coroa está voltada para vestibular. E pelo método de localização, eu inclinei, olha aqui, eu vim com o feixe raio-x para esse lado. E o que apareceu? Na radiografia convencional, o dente
o incisivo está em cima do dente 12, né? O dente 11 está recobrindo o dente 12. E quando eu vim para distal, o que aconteceu? Esse dente 12 veio para mesial. Se ele veio no sentido contrário do movimento do raio-x, ele está mais próximo do observador, ele está mais próximo do raio-x. Se está mais próximo do raio-x, esse incisivo está por vestibular, que é o caso da pessoa viajando e do poste. O poste vai se deslocar em sentido contrário do observador. Se ele se desloca em sentido contrário, ele está mais próximo do observador. Aqui no caso, o deslocamento do feixe de raio-x foi para distal. Se eu desloquei para distal e o dente veio para mesial, significa que ele está mais próximo do feixe de raio-x. Se ele está mais próximo do feixe raio-x, ele está por vestibular. Olha aqui, mostrando na panorâmica. E olha aqui, mostrando na lateral. Aqui um outro caso, que eu consigo ver essa fratura de côndilo. Eu consigo ver que a mandíbula está se desviando para a direita do paciente, porque a gente está visualizando o paciente de frente. Então, essa é a região direita do paciente. E olha aqui, eu tenho esse supranumerário, esse mesiodens conoide, bem na região mediana. Eu quero saber se ele está por vestibular ou se ele está por lingual. Olha só, com uma lateral da cabeça eu consigo ver que esse supranumerário está bem próximo da espinha nasal anterior. Então, esse supranumerário ele está por vestibular. Olha esse outro cisto dentígero, observem. Eu tenho uma lesão bem circunscrita aqui, circunscrevendo esse dente 35. Olha aqui numa radiografia oclusal o tamanho desse cisto. Eu tenho uma grande expansão por vestibular desse cisto, que na panorâmica eu não consigo observar. Olha aqui, na panorâmica eu só sei que esse cisto vem até mesial do dente 34 e até mesial do dente 36. Só que quando eu venho aqui na oclusal, eu consigo ver que ele está com uma expansão muito grande por vestibular. Então, essa outra dimensão é dada pela radiografia oclusal. Então, eu tenho o plano frontal, que foi ali da panorâmica, e agora eu tenho o plano axial, que foi me dado pela radiografia oclusal. Olha aqui, nessa radiografia oclusal, eu consigo visualizar um cálculo na glândula salivar. Olha essa lesão enorme que eu tenho aqui nessa panorâmica. Ameloblastoma, né, é uma lesão bem agressiva. Eu tenho até restos dessa lesão nessa região, porque eu estou vendo que eu tenho tecido ósseo alterado aqui. Então, essa lesão, ela abrange não só o lado direito, como o lado esquerdo também do paciente. E quando eu faço a oclusal, olha só, eu vejo que eu tenho até certa expansão aqui na região lingual e eu tenho várias lojas, né, formadas nessa região apical dos dentes. Então,
A artéria apical me dá o maior detalhe daquela imagem que eu estou visualizando na panorâmica. Então, esse aqui é um caso de ameloblastoma. E eu tenho esse cisto aqui. Esse cisto foi preenchido por um material radiopaco, né? A gente utiliza um material que fique radiopaco na radiografia, né? Que preencha todo o cisto, para a gente visualizar qual que é a posição que ele se encontra. Então, eu tenho aqui na panorâmica, eu sei que está na região dos elementos 12 e 11, e quando eu fiz uma lateral da cabeça, o que eu percebi? Que esse cisto ele está extraósseo, que ele não está na região de rebordo alveolar, ele está apenas em tecido mole. Então, esse cisto é um cisto na região de tecido mole e não na região de tecido duro. Olha aqui, numa frontal e numa oclusal. Aqui na oclusal eu consigo ver até que esse cisto atravessa a linha média. Olha aqui, esse é um outro caso, né, preenchido com material radiopaco, né, para poder visualizar a totalidade do cisto. Então, aqui não dá para a gente perceber muito, mas quando eu faço o preenchimento desse cisto, eu consigo visualizar até onde ele vai. E olha aqui numa radiografia lateral, então eu sei que está pegando a totalidade da maxila. E aqui numa radiografia de Vatters, tá? Uma póstero anterior de Vatters.